E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai olhar as melhores opções de notebooks abaixo de R$ 3.500 para quem quer, tanto para uso pessoal, mas principalmente para games. Então a gente vai olhar os melhores notebooks gamers de até R$ 3.500 que cabem dentro do seu orçamento aí. Vai ser muito interessante porque nessa busca a gente investigou as diferentes placas de vídeo, se vale mais a pena um Intel ou AMD, se vale mais a pena um i3 ou um i5 e também se aquelas aquelas placas de vídeo MX valem a pena. E chegamos até a GTX 1650, fazendo todo um comparativo de desempenho entre essas placas para saber qual notebook de até R$ 3.500 que você deve comprar. Então você provavelmente está na busca de um notebook. E se você também tiver um pouco com preguiça de olhar isso tudo, porque eu te entendo, é muita informação para a gente olhar na hora de comprar um notebook, é muita coisa mesmo. Então se tiver com dificuldade disso, eu vou deixar um link na descrição para um produto nosso aqui do canal que te ajuda a encontrar um notebook ideal para você, seja nas especificações e também economizando muito dinheiro aí, pegando uma ótima promoção. Então, se você quiser um notebook ideal e quiser que eu encontre para você, tem um link na descrição aqui também. E uma coisa que eu queria falar também antes da gente começar esse vídeo, que a gente está falando aqui de comprar um notebook novo, o que é ótimo, mas se você tem um notebook antigo e está procurando dar uma vida para ele, na descrição eu vou deixar um e-book gratuito de todos os reparos e upgrades que você pode fazer no notebook antigo para melhorar o desempenho dele e para consertar as coisas que estão com problema e para que você não precise já logo partir para a compra de um notebook novo. Mas se a sua decisão é comprar, vamos aqui para a tela porque a gente vai te ajudar bastante com esse comparativo que a gente fez nesse vídeo. Olha só pessoal, essa tabela que está aqui é a tabela que eu fiz que vai te ajudar a entender o melhor notebook aí e depois eu vou te mostrar no site o que a gente colocou, porque no site, eu vou colocar um link para essa página do site, a gente criou essa página que a gente tem uma tabela aqui com vários notebooks e essa aqui são as melhores recomendações mesmo. Coloquei vários modelos aqui de notebook, no site vai aparecer o preço, aqui no vídeo eu não posso colocar o preço, mas então tem as opções de compra, aqui que você pode comprar de direto com o melhor preço que encontrar. E tem também as especificações, vantagens e desvantagens. A gente vai passar por essa tabela aqui, que são as recomendações finais. Mas para ter montado essa tabela, eu tive antes que partir de uma pesquisa bem inicial para a gente entender qual que é realmente o custo-benefício de um notebook gamer barato. Vamos supor que você só tem R$2.000. Qual notebook que você vai comprar com R$2.000 gamer? Bom, esse é muito difícil. Melhor até montar um desktop, porque com R$2.000 você não consegue muito notebook gamer. A gente procurou aqui o Lenovo IdeaPad 3i, que é esse código aqui da tela, e a gente olhou com o processador i3 1115G4. Esse G4 já é uma Intel Iris G4, uma placa de vídeo já um pouquinho melhor. Então, assim, primeira coisa, fugir das placas UHD, que elas têm um desempenho bem baixo, já vão pular direto para as Iris. Só para ter uma ideia, esse notebook tem a tela de 15,6 polegadas TN, que não é uma tela muito boa, e 4 GB de RAM. Num comparativo que a gente viu, a pessoa adicionou mais memória RAM, ficando com 2 pentes de 4 GB e comparou com um outro notebook que tinha uma XE Graphics 80, a G7 que é 80 EUs. Essa placa é do i5, então a gente vai comparar primeiro um i3 com o i5 para ver se vale a pena você pegar um notebook mais barato, por volta de 1.800 aí com o i3 ou por volta de 2.400 já com o i5. Então, vários jogos foram rodados, eu tenho até o vídeo comparativo aqui em cima, depois vou colocar na descrição desse vídeo aqui. O mais importante é que todos os jogos foram colocados em 720p no low ou no lowest, ou seja, uma resolução gráfica muito baixa mesmo. Cara, você consegue jogar numa resolução dessa? O pior não é nem isso, ainda com um FPS baixo, né? Porque aqui foram uns FPS atingidos. E a média foi 27 FPS no 720p lowest. Ou seja, a gente até categorizou esse notebook como notebook para rodar jogos em resolução HD no baixo. E aí ele conseguiu 27 FPS. No mesmo teste, né, nos mesmos jogos, esse outro notebook com o i5, que também é um IdeaPad 3i com i5, ele conseguiu valor de 37 FPS médio nesses jogos. Ou seja, a diferença que a gente conseguiu aqui foi 38% melhor no notebook com o i5. Ou seja, entre o i3 e o i5, vale mais a pena o i5? Claro, vale mais a pena o i5, vai te dar um desempenho melhor. Mesma coisa para o Ryzen 3, para o Ryzen 5, mas a pergunta é, vale a pena pagar esse valor a mais, essa média? Aí eu já não sei, mas realmente, esse daqui primeiro já não é um notebook gamer, esse outro também não é. E a gente pensou, vamos olhar então qual que é a diferença do i5 de novo aqui. Agora eu peguei um de 12ª geração, comparando com o Ryzen 5. Cada amarelinho desse aqui é uma diferente, é um vídeo diferente comparar os dois processadores. Agora a gente vai fazer uma outra comparação. Peguei dois notebooks Lenovo V14 só para ter uma ideia do preço. Um é o V14, outro é o V15, a diferença aqui da tela, tamanho da tela. Mas o que interessa é que um tem um i5 de 12ª geração e outro tem um Ryzen 5 5625U.
Esse Ryzen 5 tem uma Vega 7 e esse outro aqui tem uma placa de vídeo Iris Xe, né, XE G7, com 80 unidades gráficas aqui. E a gente quer mais ou menos parecido com essa aqui, não vai ter muita diferença dessa geração para outra, é pra gente ter uma ideia se vale mais a pena as placas de vídeo integradas. E aqui a gente comparou o desempenho também em jogos no 720p low com mais memória RAM, aqui tá com 2 pentes de 8, e o desempenho atingido, aqui é outro teste, então não dá para comparar esse amarelo claro com esse amarelo, é só para comparar esses dois. Aqui o FPS médio foi 30 e o FPS médio no outro foi 39, ou seja, 29% a mais de desempenho para o Ryzen. Então, respondendo a outra pergunta, o Ryzen ainda é melhor com placa de vídeo integrada. Se a gente está olhando integrada apenas, placa de processador com placa de vídeo integrada boa, os Ryzen ainda ganham dos Intel. Não é uma diferença muito grande e dependendo do Ryzen, ele pode ser até pior. Ou seja, essas Vega tiveram um desempenho muito bom, mas uma que é horrível é a 610M, tem também umas Vegas piores, ou seja, tem que tomar cuidado, mas essa daqui é realmente melhor. Aí a gente foi olhar, não, mas pera aí, aqui não tá gamer ainda, né, gente? Vamos combinar. 720p, 30 fps no baixo, tá longe de estar o gamer. Então, tipo, vamos pegar aquelas MX. Você já provavelmente já ouviu falar daquelas placas de vídeo MX 330, 350 e tal. A gente pegou a 330 aqui para comparação. O ponto é, olha só, comparando esse mesmo processador que a gente tinha olhado antes aqui, o G7, com uma MX 330 que já é uma placa de vídeo dedicada, mas ela é encontrada em notebooks baratos, né? A gente viu os testes jogando em 720p no médio e no baixo, e aqui foram os FPS atingidos, 32 nesse daqui, no caso com 1.5, e com o MX 330 o FPS médio foi 42. Aqui tem o vídeo, depois você pode conferir lá. 30% a mais na MX330. Só que o problema é que essas placas com MX330 já estão muito caras. Esse notebook mesmo estava na faixa de R$ 3.200, enquanto na Intel você consegue na faixa de R$ 2.400. E aí já fica meio salgada essa diferença. As MX são melhores que essas integradas, mas, cara, eu fugiria delas, porque elas já estão tão caro o preço que já vale a pena, ó, passar para o próximo nível. Pegando uma melhor MX que a gente tem hoje, que é 450, e comparando com a GTX 1650, olha o desempenho a mais que a gente tem na 1650. A gente tem 80% mais de desempenho na 1650 por um preço aqui, ó, de R$300 mais caro. Ou seja, se você chegar nas MX 300 e alguma coisa, MX 300, 400, MX alguma coisa, já vale a pena você pegar um notebook com a placa de vídeo GTX 1650, aí sim ela é muito melhor. Ou seja, ela sim vai ser a nossa recomendação, e a gente viu um comparativo que você já joga jogos em 1080p Full HD no alto com essa placa, né? Rodando aqui, ó, 60 fps. Então a 1650 já é uma placa muito boa, e agora surgem algumas dúvidas na 1650. Mas antes disso, eu queria só mostrar aqui nossa tabela, o notebook que a gente selecionou como uma recomendação nossa. Se você está com um orçamento apertado, menos de R$3.000 mesmo, não dá para comprar uma 1650, seria ou esse da Lenovo IdeaPad 3, com o Ryzen 7 5700U, que o preço dele está muito bacana, ele tem uma Vega 8, 2 pentes já, de 4 GB, que dão 8 GB de RAM, SSD, tela Full HD, infelizmente TN. Então a principal desvantagem desse é que a tela é TN, e uma outra desvantagem dele é que a construção ela é boa, mas ela é toda de plástico. Ele tem a vantagem de ser bem leve, 1,65 kg aqui, e a GPU integrada dele é muito boa. Então essa foi a nossa recomendação. Se você clicar aqui, vai ter um link que vai te levar lá para a Amazon, que você pode conferir o preço por lá. Comprando por lá, pessoal, você ajuda o canal pra caramba, também não paga nada mais por isso. Muito obrigado mesmo. Porque assim, tipo assim, é vocês ajudando a gente que permitem que a gente continue criando esse tipo de vídeo, que eu fiquei horas incontáveis montando aquela tabela, assistindo vários comparativos, montando essa outra aqui, pra poder trazer assim, qual notebook que vale a pena pra você gastar bem o seu dinheiro. Então, a gente levantou essa tabela, esse Lenovo seria uma recomendação nossa, e tem um site, um link aqui para você comprar de outro lugar também. Caso na Amazon não esteja disponível ou não esteja com preço bom, tem outro lugar que a gente procurou o melhor preço fora da Amazon também. E aí outra sugestão teria sido esse Asus, porque aí, se você realmente falar, não, tela TN não é para mim, não gosto de notebook com tela TN, o que eu totalmente entendo, eu realmente odeio. Tem uma opção com peso parecido, a tela também é 15,6 polegadas, mas agora ela é IPS, que é o painel muito melhor que esse notebook da Asus, o VivoBook 15M. E cuidado, porque tem Asus VivoBook que tem tela TN também, tem que saber na hora de comprar. Esse daqui é um exemplo de um que tem tela IPS. E aí ele tem um Ryzen 5 4600H, H já são processadores com desempenho um pouco maior do que o Zu, e ele tem uma Vega 6. O desempenho gráfico dele vai ser um pouquinho pior do que esse da Lenovo, mas pela tela compensaria. Então esse também seria uma ótima recomendação. E depois, eu nem coloquei recomendação nessa tabela das MX 350, 450, porque estão muito caros e não entregam um desempenho condizente. E aí eu já fui direto para os notebooks com a GTX 1650. Mas antes da gente mostrar aqui os notebooks com a 1650, eu queria te mostrar os comparativos que a gente viu.
A gente pegou uma comparação para saber qual que vale mais a pena, o i5 11.300H ou 11.400H. Parece uma diferença pequena, né? 11.300H, 11.400, mas na prática essa diferença é muito grande. Olha só, a gente viu essa diferença aqui num teste, que nesse teste ele até usou as RTX como exemplo, mas é mais para mostrar a diferença dos processadores. A gente conseguiu 61 FPS e 70 FPS com o 11.400H. É um desempenho 15% maior. Ou seja, o preço às vezes está muito próximo da 11.300H para 11.400, mas se conseguir 15% mais FPS, pô, dá uma diferença muito grande. E aí a gente pensou, tem aquele também com o Ryzen 5 5600H, que é um processador muito bom também. A gente viu um comparativo que ele ficou só 3% atrás do 11.400. Ou seja, isso moldou aí as nossas recomendações para serem com ou o 11.400H ou o 5600H ou até um processador melhor, né? Então, esses aqui foram os bases que a gente comparou, porque estão com um preço bom, estão muito na casa dos 3.500. Dependendo da promoção, ele sobe um pouco acima de 3.500, mas muitas vezes você consegue ele por essa faixa. E aí a gente colocou o primeiro aqui, que é o Lenovo Gaming 3i, que é o 11.300H mesmo. É um desempenho 15% menor, mas ele já está bem melhor do que os outros dessa lista, e muitas vezes o preço que a gente consegue nele é muito bom, e tem uma grande vantagem, que é o design do Lenovo Gaming 3i é muito mais bonito ou muito menos agressivo, vai de gosto, né, do que o Nitro 5. Então, assim, se você não gostar mesmo do design do Nitro 5, beleza, o Gaming 3i vai ser uma boa para você. Só tenha em mente que esse processador vai te dar um desempenho cerca de 15% inferior, mas é porque ele é um notebook com a tela IPS, o que é bom, mas ele é 60 Hz, enquanto os da Nitro, o Acer Nitro 5, são 144 Hz. Então, só nisso já ganha muitos gamers nessa característica. Mas se você quer um design discreto e bonito, um notebook mais leve, mais compacto, ele pode ser melhor que o Nitro 5. Ele tem o problema que a tela é 60 e o carregador só tem 135 watts, que pode ser, às vezes, pouco em algumas situações. O Acer tem um carregador mais potente, se não me engano, 180 watts. Então, passando aqui, esse seria o bonito discreto para se você não quiser um gamer agressivo, mas se você puder, igual eu te mostrei, o 11.400H tem um desempenho melhor, então melhor desempenho, mais opções de upgrade que tem nesse notebook, ele tem uma tela melhor e ainda tem entrada Thunderbolt. Ou seja, tipo assim, é muito melhor. Thunderbolt é uma entrada que você conecta super rápido para transferência de dados, USB-C, que transmite vídeo, esse aqui não transmite. Ele ainda tem um Bluetooth 5.1. Então, assim, várias características boas. O problema dele é o design, né? Que ele é, tipo, meio gamer, agressivo, vermelhão e tal. Mas eu iria de 11.400H, desempenho 15% superior. E tem só um probleminha aqui. Ele tá ótimo. É o melhor notebook que você compra com até R$3.500 e eu super recomendo ele. Aí tem também o Ryzen 5, que se tiver num preço bom, o desempenho a gente viu é muito parecido, que eu também recomendaria, mas eu recomendaria mais ainda o Intel, aqui o i5 do que o Ryzen, mas o Ryzen seria uma opção boa também. Coloquei os dois aqui, você compara lá o preço na hora de selecionar o seu notebook. Mas é o comentário que eu coloquei aqui, é que assim, se você já tem a grana para comprar, aí assim, é aquela coisa, né? Às vezes não dá, mas se você puder juntar um pouquinho mais, tem uns notebooks que eu chamo os gamers de verdade, que são com a RTX 3050, que é essa tabela aqui abaixo e que a gente vai abordar todos os detalhes disso aqui em outro vídeo, a comparação desses notebooks, todos com a RTX 3050, porque o desempenho delas é muito melhor. Mas eu queria só te dar uma prévia aqui, porque se você puder gastar um pouquinho mais, você vai ver que o desempenho que você vai ter, em média, vai ser cerca de 33% superior. A gente viu dois comparativos da 1650 para RTX 3050, então em média 33% superior de FPS e até 60% ou um pouco mais se você usar os recursos novos que tem na RTX 3050, como o DLSS, que não tem na placa de vídeo GTX 1650. Então, você consegue um desempenho até 60% superior. E ainda tem mais que eu não quis comentar para não ficar muito, mas tem a RTX 3050 de 4GB e a de 6GB. A de 6GB ainda tem um desempenho 30% superior que a RTX 3050 de 4GB. Ou seja, tá nessa tabela aqui. Depois se você quiser dar uma olhada, tem esses outros notebooks que tem a RTX 3050. Mas eu vou abordar todos os detalhes dele em outro vídeo, mas já pode ser um salto bom. Só que se realmente seu orçamento tá apertado, não pode passar aí de R$3.500. A melhor recomendação hoje é o Acer Nitro 5 com o i5 ou o Ryzen 5 também, é uma opção boa. Fugir só desse 11.300H se você puder, mas se você quiser um design discreto, é o Lenovo. Foge de várias placas de vídeo integradas que são ruins, as MX são horríveis,
Mas se você quiser um quebra-galho para jogar assim com 720p no low, eu coloquei aqui duas recomendações, uma com tela TN e uma com tela IPS. Eu espero que as recomendações te ajudem, mas eu sei que é muita coisa e os notebooks mudam o tempo todo. Então se você quiser uma consultoria para eu te ajudar a encontrar o notebook ideal, tem um link aqui na descrição. E se você quiser reparar o seu notebook antigo, dando melhor desempenho para ele, ou até o seu novo, se você quiser upgrades, tem um e-book gratuito que eu vou deixar na descrição desse vídeo, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo com mais comparativos. Também o link do site está aqui embaixo. Abraço, até mais, valeu!